Eu comentei em alguns momentos, eu tinha uns projetos de caderno para fazer e aí eu meio que dei uma geral nas coisas que eu tinha para fazer, porque realmente tinha muitos projetos à frente. Alguns deles são compromissos e também porque tem coisas que não foram finalizadas e que, bom, para eu dar início a um novo projeto, a novos projetos, eu preciso terminar o que não foi finalizado ainda, para não criar uma bola de neve de coisas que não foram feitas. Então, de fato, eu tenho algumas coisas em mente para fazer e, tipo, estava bem animada para começar. Outros também, porque as ideias não param. E até anotei algumas coisas no meu caderno aqui. Eu fui tendo assim, vários insights, né? Assistindo alguns conteúdos e tudo mais. Eu precisei anotar algumas coisas. Então eu acabei abrindo uma página aqui no meu bullet journal para algumas ideias que eu tive. E assim, algumas coisas assim, replicando, né? Coisas que eu já vi e para tentar fazer. Mas eu, como já acabei de comentar, tem muitos projetos ainda que não foram finalizados, ou até mesmo cadernos mais simples, assim, que não necessariamente é um projeto em si, mas são cadernos que não foram finalizados, que eu preciso finalizar. Então, eu agora, nesse momento, eu quero dar prioridade a isso, prioridade a terminar o que eu não finalizei, né, o que eu comecei e não terminei, para depois dar continuidade aos projetos que eu realmente quero fazer, que eu acho que realmente vão fazer diferença nesse meu trabalho, assim, de trabalho artesanal, que eu acho que eu vou estar um pouco mais animada para fazer, assim, um pouco mais realizada, digamos assim, para fazer esses projetos, para não criar uma bola de neve, até porque eu tenho muito material guardado, muito caderno que eu não finalizei guardado. Claro, né, tem um espaço físico aí que tá tomando lugar aí na minha estante. Eu quero terminar esses cadernos para dar espaço a novos projetos, né? Então, antes da gente, por exemplo, digamos, comprar novas roupas, seria bom a gente fazer uma faxina geral, ver o que a gente vai querer, sei lá, jogar fora, tipo, doar, né? Doar ou vender, enfim, para poder vir com novas roupas, com novas coisas. E eu meio que advogo mais nessa linha, porque eu conheci o minimalismo há muito tempo, mas eu fui aplicando, estou aplicando, na verdade, o minimalismo aos poucos. E isso tem durado muitos anos, né? Desde que eu vi falar sobre o minimalismo pela primeira vez. Para dar lugar às coisas que eu realmente quero ter, eu preciso me livrar das coisas que não fazem mais sentido, né? Então eu quero terminar, já faço esse processo, né, de fazer uma destralhamento. Então eu estou fazendo esse processo de destralhamento, todo ano eu faço, assim, de tempos em tempos, sempre que tenho oportunidade, sempre que vejo alguma coisa que já não faz mais sentido, eu já vejo o que é que vou fazer com aquilo, né? Eu já sei se eu vou doar, se eu vou vender algumas coisas, enfim. Tem durado anos que eu estou fazendo isso, né? Mas, em relação ao artesanato, por exemplo, como é uma questão mais criativa, né? E como eu tenho ficado um pouco mais, como é que se diz? Mais empolgada em relação a esse assunto, né? Porque eu sempre fui empolgada, mas agora parece que as ideias estão surgindo assim mais naturalmente, eu não sei explicar. As ideias não param de vir e eu fico querendo fazer tudo de uma vez e não dá conta, né? E eu não consigo dar conta, porque eu não faço caderno todo dia. Geralmente eu faço uma vez por semana e tem semana que nem dá pra fazer nada. Tem semana que eu achei que eu fosse ter uma semana mais produtiva, mas alguma coisa aconteceu, enfim, ou houveram algumas coisas assim imprevisíveis, né? Então, quando a gente planeja as coisas, a gente nunca dá espaço para o imprevisível. Acaba que algumas semanas eu não consigo realmente fazer nenhum projeto, dar continuidade a nada. Enfim, porque coisas imprevisíveis chegam e a gente tem que resolver, né? Coisas mais urgentes. Esses meus projetos vão demorar muito tempo ainda, mas eu quero muito fazer. Próxima semana, assim, durante esses próximos meses eu posso dizer que eu acho que vai durar até dezembro, talvez. Eu, eu vou estar só finalizando os cadernos que eu já
comecei e os projetos que ficaram parados por um tempo, até eu dar continuidade às coisas que eu realmente quero fazer. As novidades, eu acho que só vai vir próximo ano. Eu tô falando isso porque eu acho que no início do ano, quando o ano vira, né? Eu acho que tem um simbolismo, assim, de renovação. E eu acredito nisso, porque é uma energia, assim, você ter o ano novo, né? Aquele momento ali de ter uma festa de ano novo e etc. Então, eu acredito nessa energia de renovação. E eu meio que estou resolvendo que eu vou passar esses próximos meses até o final do ano para terminar tudo que eu não finalizei, que são muitos projetos, para depois dar continuidade às coisas que eu quero fazer, que eu estou empolgada para fazer. E essas ideias não vão se perder porque já estão todas esquematizadas, porque a gente, talvez eu não possa ter tempo agora para fazer, né, manualmente as coisas, mas eu posso anotar tudo que vier à minha mente, fazer planejamento, anotar todas as informações e aí dar continuidade. Tem cadernos que estão praticamente 80% já feitos, outros faltam 50%, outros faltam um pouco mais, mas eu acredito que se eu conseguir ser um pouco mais produtiva e se não acontecer nenhum percalço no meio do caminho, eu acredito sim que eu consiga até terminar um pouco antes e já começar a planejar as coisas e lançar alguma coisa já em janeiro, né, de 2022. Então é isso. Mas eu vou precisar vender esses cadernos depois de finalizados, né? Eu vou estar divulgando também. Eu vou fazer um catálogo. Todo mês eu acho que eu vou fazer um catálogo assim visual para que as pessoas possam ver os cadernos disponíveis aí para vender. Não estou focando ainda nessa parte de venda porque eu estou realmente sem tempo para focar nisso, mas eu pretendo, né? Eu acho que já pro próximo mês, quer dizer, próximo mês já quer dizer, amanhã é agosto já. Hoje é dia 31 de julho. Eu acho que, por exemplo, agosto, setembro, acho que setembro já faço o primeiro catálogo, né? Já começo a focar mais nessa parte de venda. Apesar de que eu já tenho cadernos finalizados, que eu já tenho cadernos disponíveis para venda, as coisas nem sempre, ou eu acho que nunca, eu acho que nada sai como a gente imagina, como a gente planeja. Eu acho que quando isso acontece é tipo um caso em 1 milhão. Sempre tem alguma coisa no meio do caminho que ou alguma coisa vai acontecer diferente ou realmente, enfim, terão alguns atrasos aí, né? Eu acho que a gente tem que ser resiliente com as coisas que não acontecem como a gente planeja, como a gente imagina. Ter um pouco mais de paciência, né, com as coisas como elas realmente são. Tem até um aprendizado, né, que você pode tirar do estoicismo. As coisas, elas vão acontecer ou não. As coisas simplesmente acontecem, né? As coisas acontecem. Mas só depende da gente como a gente vai lidar com tudo que vai acontecer. Então a gente pode, eu acho que a palavra mesmo é resiliência, né? A gente pode ser resiliente, a gente pode superar, né, essas dificuldades e não ficar se lamentando, porque se lamentando não vai adiantar nada. Ficar se lamentando, a gente só vai perder tempo, vai perder energia, só tem pensamentos negativos. A gente precisa colocar essas lamentações para fora e seguir em frente, né? Ver quais são as soluções que a gente pode tirar disso e partir para ação, né? A gente pode se lamentar, escrever sobre o que não deu certo. No ato de escrever, a gente mesmo vai conseguir buscar algumas soluções, poder até pensar em algumas coisas diferentes e daí poder tirar alguma coisa mais produtiva, né? Eu sempre gostei, assim, dessa questão da filosofia oriental. Esses temas sempre me agradaram. Sempre me identifiquei um pouco mais, né, com esses pensamentos. Mas houve uma época, eu acho que depois que eu entrei na faculdade, foi em 2011, 2012, em 2011 eu acho. Eu me distanciei de muita coisa assim que meio que lia sobre, né? Eu sempre fui muito conectada com filosofia antes de entrar na faculdade. Depois que eu entrei na faculdade, eu acho que meu tempo foi muito mais voltado justamente, né, para minha área. E depois disso eu me desconectei completamente, assim. Eu até esqueci mesmo das coisas que eu gostava antes. E
foi quase uma, digamos assim, não foi um desperdício, mas foi uma desconexão, né, que eu fiz de mim mesma. Me desconectei completamente porque eu estava com pressa, assim, de escolher uma área para estudar, de escolher uma faculdade, de fazer alguma coisa da minha vida, produtiva na minha vida, ser alguém profissional, né, para trabalhar e etc. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, e mesmo assim eu fiz, mesmo assim escolhi uma área para atuar. Eu acho que tudo aconteceu muito rápido e acabei me desconectando mesmo das coisas que faziam sentido para mim antes. Então, isso me tirou muita energia. Hoje eu quero me reconectar, estou precisando reconectar as minhas coisas e eu quero unir essa reconexão com filosofia, por exemplo, com todo o conhecimento que eu gostava, né, de ter antes, com essa questão do meu trabalho artesanal também. Na verdade, em várias áreas da vida, né? Mas é isso, o tempo tá acabando. É isso, eu quero agradecer aí o tempo que vocês perderam. Mas, por favor, comentem aí sobre se você teve alguma reflexão em relação a isso, se você quer desabafar alguma coisa assim comigo também, falar sobre algum momento da sua vida aí que você tá passando. Então, é isso que eu tenho pra falar. Beijos e até mais.